resistente à retaliação é o que eu vou falar no vídeo de hoje. E se você não sabe do que eu tô falando aqui, eu tô falando sobre batalha espiritual. Retaliação é quando existe um contra-ataque do maligno contra a tua vida. Porque se você o atacou, muito que provável e o mais natural que aconteça, e o que acontece é que ele vai contra-atacar você. Ah, esqueci de falar, como sempre, prazer, pra quem não me conhece, eu sou a Cami Rocha. Seja muito bem-vindo a esse canal, se inscreve aí, se puder e não estiver doendo o seu dedinho, você deixa um like, eu vou ficar muito agradecida. Então, o que eu vou falar hoje é sobre resistência à retaliação em batalha espiritual. Assim como eu conheço algumas pessoas que estão passando por muita luta com essa questão de ministério de libertação. Eu mesma, muitas vezes eu penso, eu falo, meu Deus do céu, por que que essas coisas só acontecem comigo? Por que parece que é só comigo? Por que que muitas vezes, sabe, demônio vem perturbar, você tem visão, testificação do Espírito Santo, que pessoas estão fazendo obra contra a tua vida? Por que que muitas vezes você se sente oprimido, abatido, cansado, com o teu físico assim, meio anêmico, cansado? Por quê? Porque a batalha espiritual, ela é real. A batalha espiritual está acontecendo durante todo o tempo. Você pode agora não estar orando ou em batalha espiritual buscando a Deus nesse momento. Mas não é por isso que a batalha não está acontecendo. Sim, a batalha está acontecendo neste exato momento. Existe uma batalha para derrubar você, para acabar com tua vida, acabar com tua família. E embora você não veja, isso não significa de que não está acontecendo. E muitas vezes a gente se pergunta, Senhor, por que que eu me sinto tantas vezes assim? Oprimido, cansado, abatido. Gente, assim como uma vacina que é injetado, muitas vezes o vírus ali inativado na pessoa. Não sei explicar muito bem, né? Mas assim, no geral. E a pessoa, ela cria anticorpos contra aquele vírus. Muitas vezes nas nossas vidas acontece isso, sabe? De tanto que você já batalhou espiritualmente, aquilo ali começa a se tornar normal para você. Normal. Por quê? Porque você está se tornando cada vez mais resistente nas batalhas espirituais. De tanto que você já enfrentou demônio, já enfrentou lutas, já enfrentou batalhas, já passou por prova, já passou por tudo. E aí chega uma hora que parece que você fica meio calejado. Eu tenho uma amiga que um dia ela falou assim pra mim, Camila, se eu jejuo, tem batalha espiritual. Se eu não jejuo, também tem batalha. Ela falou, muitas vezes eu me sinto mal na batalha espiritual. Então eu prefiro jejuar mesmo. Jejuar mesmo. Por quê? Porque ela se tornou resistente ao ataque do maligno. Então, Deus está forjando você. Porque existem soldados, que são as pessoas que são do Ministério de Libertação, que estão à frente da batalha, tomando mais ataque do inimigo. Estão ali, defendendo as outras pessoas, lidando muitas vezes face a face com o mal, vivendo ataques de paralisias de sono, muitas vezes vendo vulto, muitas vezes ouvindo vozes, muitas vezes se sentindo opressa. Por quê? Porque Deus está te forjando para cada vez mais você aguentar, suportar o ataque. Porque não é só você que sente isso, a retaliação. Sabia, amiguinho, que você também dá retaliação no inferno, tá bom? Quando o diabo vem, muitas vezes ele ataca, existe dois tipos de pessoa. O diabo vem para atacar a pessoa. Tem pessoa que se for atacado pelo mal vai se render. Se rendeu. Existe, gente. Existe pessoa que se rende. Existe pessoas que aceitam o ataque das trevas. Já existe outras pessoas, o clube dos desaforados, não é mesmo? Ao qual eu também faço parte. Pela misericórdia de Deus, tá bom? Que quando recebe um ataque, vira no 70. E essa pessoa recebeu o ataque, quem vai retalhar o inferno é ela. Fala, oi? Como é que é?
Aí a pessoa vai pra oração, vai pro jejum, sabe? Repreende o mal, marcha dentro de casa, ora dentro de casa, manda sair mesmo. Pessoa de coragem. Então, você também precisa entender que você retalha o inferno. Você retalha o mal também. Não são só eles que muitas vezes nos atacam ou tentam nos enfraquecer. Nós também. Por isso que a gente sofre muitas vezes. Nossa, meu Deus, quanto ataque. Meu Deus, quanto pesadelo. Meu Deus, que não sei o quê. Eu lembro de uma época que eu com a minha mãe, que eu chamo de avó, e naquela época eu ainda tava na igreja, né? Tava na Igreja Universal, firme, era obreira ainda, e gente, eu tinha muito pesadelo, muito. Eu gritava muitas vezes a noite toda, né? Pesadelo, né? E a minha avó, que eu chamo de mãe, falou assim pra mim: Camila, então, tem alguma coisa diferente com você, querida. Você vai dormir, você grita a noite toda, né? E isso, gente, era desde pequena. Mas o porquê que isso acontece? O porquê? E eu me perguntava na época, eu não tinha tanta maturidade quanto hoje, e eu falava, poxa, será que tem alguma coisa errada comigo? Mas deve ter alguma coisa muito estranha comigo, porque isso não é normal. É o que eu pensava, né? Isso não é normal. Graças a Deus, hoje, eu encontrei a pessoa do isso não é normal, e também faço parte do clube Isso Não É Normal. Quem tem um Ministério de Libertação não é muito normal. Vai viver coisas que outras pessoas não vão viver. Vai sentir coisas que outros não vão ver, não vão sentir. Vai olhar para determinados tipos de coisa hoje e não se assusta mais. Não se assusta mais. Por que não se assusta mais? Porque já tá uma pessoa que tá se tornando resistente à retaliação do inferno, né? Eu conheci uma pessoa que orava muito, lutava muito pelos outros, e aí eu falei assim, então, o senhor não se sente mal assim? Não se sente retalhado, né? Porque eu achei, né, que do fato dele ser um pastor, né, eu falei assim, poxa, ele não deve sentir o que eu sinto. Porque no meu pensamento eu falei, poxa, eu sou ovelha, eu devo sentir muito mais. Eu pensei assim, eu falei, pô, ele deve ser pastor, ele não deve sentir nada. Gente, aí um dia eu tava conversando com ele, e ele falou assim pra mim, Camila, eu sinto opressão, muitas vezes, quase que a maior parte do tempo. Gente, o que é opressão? Opressão é um aperto. Sabe aquele aperto no peito? É uma coisa de fora que quer entrar dentro de você. É o ataque do mal ali, ó. Sabe? Querendo, de fato, atingir a você. E ele falou pra mim, Camila, eu me sinto muitas vezes oprimido, cansado, abatido, o meu físico cansado. E eu fiquei olhando e pensando, eu falei, ué, mas ele não é pastor? Eu pensava, né, no meu cabeção. Refluxo, foi mal? Eu pensava assim, poxa, ele não deve sentir essas coisas. E ele disse que sentia. Ele falou assim, mas eu não paro de fazer a obra de Deus e nem de lutar e nem desfazer as obras das trevas por causa dessas coisas que eu sinto. Porque sempre senti. Porque talvez vou continuar sentindo. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai se tornando resistente. Então, vem um ataque, você já não sente mais tanto. Você se sente um pouquinho não legal? Sente? Mas dá pra ver a diferença, né? Existem pessoas que... Teve uma amiga minha que um dia eu conversei com ela, e eu falei assim pra ela, falei, querida, quando essa fulana te der algum negócio pra você comer, você não come. Então, quando eu tava ali falando pra ela, não come quando essa fulana te der esse negócio pra comer, gente, a menina falou pra mim, tá, gente? Eu explicando as coisas, vocês já sabem, né? Ela falou assim, Camila, tô me sentindo mal, tô me sentindo enjoada, tô sentindo minha cabeça doendo, tô sentindo um mal-estar. Eu falei assim, isso é um ataque do inferno. Só que a pessoa, quando ela já passou dessa fase, chega uma hora que ela sente que vem o contra-ataque, mas ela já tá vacinada. Ela já tá vacinada. Então, poxa, apareceu um demônio. A pessoa já não se assusta mais tanto, gente. Não se assusta mais tanto. Por quê? Porque ela já viveu aquilo muitas vezes. Ela já batalhou muitas vezes contra as trevas, sabe? Então aquilo pra ela começa a se tornar resistente. Resistente à dor.
resistente a um ataque. Resistente. Se outra pessoa sentir o ataque que essa pessoa sente, a pessoa morre. Morre, literalmente morre. Morre de morrida, tá bom? Mas, como a pessoa já viveu, venceu, já viveu aquilo e venceu, já viveu e já venceu, já batalhou com as trevas e venceu, então ela começa a se tornar resistente. E aí você me pergunta, mas por que que Deus permite que algumas pessoas passem tanto por retaliações ou ataques ou isso ou aquilo e outras não? Gente, depende do plano de Deus para a vida de cada pessoa. Quem tem o Ministério de Libertação vai ter que lidar com isso muitas das vezes. Vai ter que lidar. E aí, chega uma hora que a pessoa não teme mais. Ela não teme. Não teme. Por quê? Porque ela começou a se tornar resistente ao contra-ataque do maligno. Ela começa a ficar mais forte. Musculatura espiritual começa a aumentar, começa a crescer, não é mesmo? Pode ver lá que no Salmo 91 vai falar assim: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Não temerás. De tanto que você já viveu e batalhou contra aquilo, não temerás. Então, se você, como muitas vezes eu, já perguntei para Deus, Senhor, por que tanto ataque? Por que tanta batalha? Por quê? Porque eu falava assim, eu não tô aguentando mais. Eu falava, Senhor, não é por nada não, mas tipo, não tô com brecha aberta, não tô fazendo nada errado para que houvesse uma possibilidade de, nossa, tá acontecendo isso porque tá no pecado. Não. Muitas vezes não. Algumas vezes sim. Tem pessoa que tá vendo o demônio, que tá escutando coisa, tá ficando perturbado, porque tá com brecha aberta aí, meu querido. Você pode até falar, sai em nome de Jesus, mas você tem que fechar a porta pro inferno para não ter legalidade. Porque existe um determinado nível até onde o inferno pode ir. Uma vez eu sofri um ataque em paralisia do sono e eu vi um demônio e ele tava lançando umas bolas em mim, meio eletromagnéticas. Se eu não me lembro, era azul. E ele lançava assim, ó, lançava. E eu olhei pro chão, tinha um círculo vermelho, o qual ele não poderia passar. Podia atacar? Podia, porque se ele estava me atacando, era porque Deus estava permitindo, porque estava me treinando. Mas ele não poderia passar daquele limite, porque existe um limite. Quando batia em mim, os ataques dele não batia em mim. Tinha uma capa de proteção sobre mim. Batia, eu senti um impacto, mas não penetrava. Porque tudo tem um limite. Nunca se esqueça, quando você estiver sendo atacado pelo maligno ou qualquer coisa estiver acontecendo na sua vida, batalha espiritual, seja que for, lembre-se, Deus ainda está no controle. Nos momentos bons, a gente acha que Deus só está no controle no momento bom. Não. No momento ruim, ele ainda está no controle. Quando eu comecei a entender que muitas vezes, em meio aos ataques que eu sofria, no começo, gente, quando eu comecei a pregar a palavra do Senhor, a ministrar na minha antiga igreja, gente, era eu chegar em casa, eu começava a passar mal. Passar mal, vomitava, pressão abaixava, dava crise de ansiedade junto com enxaqueca, junto com tudo. Eu lembro que eu já mandava mensagem, pastor, tô passando mal. Aí o pastor falava, eu já sei o que é, calma aí que eu vou orar, né? No começo era assim. Mas quando eu comecei a entender que Jesus estava comigo mesmo no meio de tudo aquilo, gente, eu passei por uma batalha espiritual. Se você não viu esse vídeo no canal, eu vou ver se eu me recordo de deixar o link aqui pra vocês, senão vocês dão uma procurada. Batalhei contra o espírito de morte, espírito de loucura. Gente, essa fase, a minha fé foi provada no último. Mas eu sabia, sabe, gente, era ataque demoníaco dentro de casa. Eu acredito que tinha um demônio depressivo ali dentro de casa junto comigo. Era eu tentando puxar força da onde não tinha pra repreender. Mas Jesus estava comigo. No meio do fuzuê todo.
Eu sentia Deus comigo. Eu sentia aquele ataque, aquela opressão, o ambiente. Eu escutava, gente, barulho de espada batendo, sabe? Mas, mesmo assim, eu também sentia. E quando não sentia, sabia que Deus estava comigo. Sabia. Porque quando era para orar repreendendo, o próprio Espírito Santo se manifestava em mim, porque eu não tinha força. Eu não tinha força, ousadia, unção para repreender aquilo, porque eu estava num desgaste mental, espiritual, sendo retalhada, e tudo junto. E um ataque que Deus já estava me avisando, mas que eu teria que passar. Tudo isso para quê? Para tornar resistente. Por quê? Porque você vai crescer de níveis espirituais. Você vai crescer. Você não vai ficar no estado espiritual que você está hoje. Então, se hoje você começou a sua caminhada há pouco tempo, você ainda é um nenenzinho na fé. Você vai crescer. Se você é um adolescentezinho na fé, você vai crescer. Se você é um adulto na fé, você vai amadurecer e vai crescer e vai subir de nível. Porque aonde tem, gente, o Espírito de Deus, nós não ficamos do jeito que estamos. Estamos em constantes mudança, constante crescimento, constante amadurecimento. Então, foi mal. Refluxo, gente, ele é chatão mesmo. Então, você vai crescendo. Você não fica parado no lugar que você tá. O teu amanhã espiritual será mais maduro do que hoje, né? Porque às vezes a gente tem algumas imaturidades espirituais. Cabe a você pedir a ajuda de Deus ou aceitar aquilo na tua vida, não é mesmo? Então, isso está acontecendo para você se tornar resistente, forte na batalha espiritual, né? Acontece tantas vezes que chega uma hora que você já nem sente mais. Sabe aquela dor de cabeça chata que eu acho que todo mundo já teve, né? Que você sente aquela dor, aí sente um dia. No primeiro dia é insuportável, no segundo dia você tá morrendo. No terceiro dia você fala assim, tá chatinha, mas tá dando pra aguentar. E depois, você não sente mais. Vai chegar um tempo que os contra-ataques do inferno vai ser assim. Claro que vai chegar um momento que vai dar uns contra-ataques pesados que você vai falar, ai meu Deus, socorro. Mas ali você vai estar sempre crescendo, constantemente evoluindo, constantemente melhorando, crescendo em conhecimento, crescendo em sabedoria, crescendo, amadurecendo. Porque é isso. Amém? E eu gostaria, né, de agradecer você ter assistido até aqui. Peço que você deixe um like, deixe um comentário. Nem que for uma figurinha no comentário, gente, já ajuda bastante o canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui e fica com Deus.